Bom, senhores, senhoras, senhoritas, né? Sejam bem-vindas aí. Agora a gente vai construir aqui uma parte teórica sobre orçamento de obras, tá? Então serão uma sequência aí de alguns vídeos, né, que vão trazer a parte teórica de orçamento. Depois eu construo uma outra parte voltada para a parte prática de orçamento, fazer o orçamento em si. Primeiro a gente bate um papo sobre algumas variáveis, sobre algumas coisas que a gente tem que controlar, tipos de orçamento, essas coisas. E depois a gente entra na prática do orçamento, tá bom? Então acompanhe aí os vídeos, né? Se você for gostando, né? Vá interagindo aí, pode mandar mensagem, tá bom? Surgiu qualquer dúvida também, mande uma mensagem, tá certo? Então vamos lá. Então a gente começa aqui com orçamento, né? Na nossa aula 01, certo? Então aqui a gente traz o orçamento, né, como a principal análise de custo, né? Então, todo tipo de serviço, todo tipo de obra e até mesmo um plano gerencial que você faça para sua casa, você vai fazer um orçamento, né? Então, o orçamento a gente tem como uma atividade fundamental de gerenciamento. Então, tudo que você for gerenciar parte de um preço, parte de um custo, né? E aí, quando a gente fala de obra, né, a gente tem essa preocupação e aí a gente faz a confecção, análise e controle do orçamento da obra. Ou seja, é algo muito específico para a obra, né? Então, é um orçamento típico de obra que a gente vai fazer, vai verificar ali se vai estar, se está na ideia da execução mesmo, se está execuível, vamos dizer assim, e durante a obra a gente vai controlar. Então perceba que a gente já tem dois momentos importantes do orçamento aí, né? O primeiro acontece antes da obra e o segundo acontece durante a obra, né? Então antes da obra a gente faz orçamento para quê? Para estimar, né? Para verificar quanto que pode ser gasto, né? Quanto que vai custar a nossa obra, né? Então a gente faz aí uma organização, né? Uma organização dos custos, né? Separando ali em custos diretos e indiretos, né? O que é encargo social, o que é bonificação de despesa indireta, isso tudo a gente vai ver detalhadamente mais para frente. E aí a gente consegue ter uma estimativa do preço da obra, uma estimativa de quanto vai custar a nossa obra, né? A segunda parte é durante a obra que a gente vai verificar o controle desse orçamento, né? Então, tinha lá no orçamento para fazer 30 metros quadrados de alvenaria, né? Por exemplo, né? Um valor bem baixinho, mas com uma casa que a gente vai fazer e tá na ideia. Então, 30 metros quadrados de alvenaria num pedaço lá. Isso estava no orçamento, mas chegou na hora, né? Chegou na hora, vai medir, vai levantar e tudo, descobriu que tem 40 metros quadrados. Então, a gente já tem aí um furo no orçamento. Esse furo vai ser perceptível quando a gente passa a controlar o orçamento na obra, tá? Mas é o seguinte, a gente não pode, em hipótese nenhuma, confundir orçamento com orçamentação, tá? O orçamento é o produto, né? É o produto que a orçamentação faz, né? Então, a orçamentação a gente tem como um processo para gerar o orçamento, tá? Isso a gente precisa entender claramente, né? A gente tem que entender também que algumas metodologias podem ser adotadas no orçamento e aí surgem alguns tipos de orçamento. A gente vai ver já para frente os graus de orçamento. Então, dependendo do tipo de orçamento, ou seja, do grau de orçamento, você vai ter uma metodologia possível, né? Então, a estimativa de custo, então, é apenas uma previsão futura do preço que a gente vai precisar. É importantíssimo, por exemplo, para quem faz ordenação de despesa numa empresa, né? Para quem tem a Dona Maria que quer construir a sua casa lá em 2022, né? Então ela já tem que começar a juntar dinheiro desde agora, mas como é que ela faz? Ela faz uma estimativa de custo, né? Tá? E aí essa técnica de orçamento, assim como todas as técnicas, né? A gente vai ver também agora os passos a passo, o passo a passo, mas a gente já pode entender que primeiro a gente identifica os serviços, né, que vão ser necessários para a construção, depois a gente monta uma descrição desse serviço, uma espécie de detalhamento do serviço, né, do nome do serviço, por exemplo, foi identificado lá que vai ter cobertura. Aí a gente coloca na descrição da planilha
cobertura em telha de fibrocimento, espessura 5 milímetros, tipo ondulada. Pronto, isso foi uma descrição, né? Aí a gente vai e quantifica tantos metros quadrados de cobertura. Aí depois a gente faz uma análise desse valor para saber se o que a gente quantificou está cobrindo toda a casa, está compreendendo toda a necessidade do telhado, e também se o preço, né? Se o preço que está sendo se o preço que está sendo colocado vai suprir a necessidade e vai pagar o serviço, entendeu? Então, essa necessidade a gente precisa fazer uma análise para verificar se realmente se está compreendendo o projeto, né? A orçamentação, então, né, o processo de orçamentação acaba que exige uma atenção danada do orçamentista, né? Por conta desse grau de importância, né? E aí a gente passa a dizer que orçamentista bom é aquele que orçou a obra, né? E ainda sobrou um pouco de dinheiro ali para incorporar no lucro ou para cobrir qualquer incerteza, qualquer problema que teve durante a obra, né? Aí esse orçamento ele vai ser eficiente, né? E aí a gente vai ter a diminuição dessas incertezas e até aumentar o lucro, né? Bom, o orçamento também funciona aí do ponto de vista das instituições públicas ou privadas, né? Uma espécie de concorrência, né? É como a instituição pública, é como a administração pública e a administração privada muitas das vezes contratam, né? E aí o que eles estão buscando? Eles sempre buscam o menor preço, né? Nessa de fazer o menor preço, é preciso sim tomar cuidado, né? Com, com aquelas empresas que baixam demais o preço a fim de pegar a obra, né? Ou aquelas outras que levantam demais o preço a fim de lucrar muito, né? Então, é preciso que o orçamento flutue num espaço intermediário desses dois patamares. Nem muito abaixo, a ponto de não se executar a obra, e nem muito acima, a ponto de não se ganhar a obra, né? Então, esse é o feeling do orçamentista, né? Essa é a análise que ele vai fazer para conseguir executar a sua obra e ter um orçamento bom, tá bom? Bom, diante dessa preocupação de nem ser muito acima, nem ser muito abaixo, é importante a gente pensar que na hora que a gente está fazendo orçamento, a gente não está fazendo apenas um exercício de futurologia, né? Nós estamos analisando o projeto, fazendo leitura do projeto, verificando qual é a melhor solução de execução para aquele determinado serviço, né? E aí a gente tem uma lista de critérios a serem observados, né, para que o nosso orçamento ele tenha êxito de verdade, né? Então, quando a gente faz o orçamento antes da obra, então ele é uma estimativa, né? E aí a gente determina, separa o que são custos diretos e custos indiretos, tá? Os custos diretos a gente pode dizer que são os custos relacionados diretamente com a execução do produto, né? Então a gente vai ter lá os operários, os materiais, né, os equipamentos necessários para a execução daquele serviço. Os custos indiretos a gente considera como custo indireto as equipes de supervisão e de apoio, né? Quando a gente soma esses dois valores no final das contas, né, a gente tem como o custo da obra em si, né? Outros detalhes entram em custos e custos indiretos, mas nós teremos apenas uma aula para tratar sobre custos indiretos, tá? De tão importante que esse tema é. Bom, nas empresas, né, o orçamento, ele às vezes fica apenas num setor, né, o que dificulta ali o controle, né, o orçamentista considerou alguns índices e algumas produtividades que a obra em si precisa receber, né, esses critérios que foram analisados, que foram pensados pelo orçamentista, para que lá na execução ele tenha, vamos dizer assim, o beabá do que foi feito e consiga executar, né? Então, às vezes, quando as empresas separam isso de
colocam isso apenas num setor, isso dificulta a comunicação, né? É preciso que tanto a obra quanto o setor de orçamentação se comuniquem, né? Surge aí a necessidade, pessoal, da gente colocar 3 grandes atributos do orçamento, que é a aproximação, a especificidade e a temporalidade. Bom, por aproximação, a gente tem que entender que o orçamentista é que é o responsável por trazer o valor do orçamento mais próximo do valor real da obra, né? E aí quanto mais criterioso for o orçamentista, né, menor vai ser esse erro, né? E a gente tem aqui alguns fatores que afetam essa aproximação. A mão de obra é a primeira, né? O material, né, ele também afeta porque ele flutua valores durante o mercado. Por exemplo, hoje na nossa cidade nós estamos vivendo um momento em que a saca de cimento atingiu valores nunca atingidos ainda e o próprio tijolo, né, o valor do milheiro de tijolo está exorbitantemente alto, né? Então essa flutuação acaba interferindo nesse valor de aproximação do orçamento. Os equipamentos também interferem no valor, né? Justamente também por conta dessa flutuação mercadológica aí que acontece, né? Hora tá mais caro os equipamentos, hora tá mais barato. E aí você orçou no momento que estava mais barato, começou a executar a obra, esses materiais e equipamentos subiram de preço, né? Os custos indiretos também. Então, na mão de obra, a gente pode observar que a produtividade, ela interfere, né? Ela tem o fator com que a mão de obra afeta a aproximação é a produtividade. Então, o orçamentista ele considera uma produtividade que lá na obra às vezes não é possível, né? Não é possível, não tem a mão de obra com aquela produtividade. Então, o tempo vai furar, né? O tempo de orçamento da obra vai furar e, consequentemente, o preço, né? Os encargos sociais e trabalhistas também são um fator que afeta a mão de obra e interfere no valor do orçamento, pois como eles são percentuais de leis e tudo, né? Alguns eles mudam também, né? A própria rotatividade do operário na empresa, isso tudo afeta, né? Então, como eu já tinha dito, os materiais eles afetam o valor da aproximação do orçamento, né? De modo que os impostos, né? Ora a gente consegue impostos mais baixos, horas tem outros impostos que são criados e é assim, né? Não tem o que fazer. Bom, do ponto de vista da perda, né, todo material que a gente aplica, ele tem uma perda, né, que a gente vai calcular, aprender a calcular essa perda, né? E o reaproveitamento. Então, por exemplo, se a gente tem uma forma lá de reaproveitamento de 12 vezes de reaproveitamento, significa dizer que aquela forma vai ser utilizada no primeiro pavimento, depois desmonta, monta no segundo e assim vai. E aí pode ser aproveitado 12 vezes. Isso interfere no valor do material, tá, pessoal? Isso a gente consegue baixar o valor do material na obra, né? O equipamento interfere aí do ponto de vista da produtividade, né? Então, a produtividade do equipamento vai estar ligada diretamente com o equipamento, com a manutenção do equipamento, né? Com a disponibilidade mecânica e tudo mais. Então, hora ele está disponível, hora não está, hora está para manutenção, enfim. Custos indiretos, então, custos indiretos com pessoal, despesas gerais e imprevistos na obra também influenciam o valor do orçamento. E a própria especificidade da obra, né? Então, a localização da obra, onde ele está localizado, seja num local de fácil acesso, seja num local de relevo, onde o clima é variável, isso também interfere. A temporalidade, então, quanto mais passa o valor do orçamento em aberto, mais a gente tem uma flutuação dos custos, tá? Os processos construtivos também evoluem, né? E essa primeira parte a gente encerra por aqui, tá? Então, se você tem alguma dúvida, comente. Obrigado.